Olha ela! Olha elas, Henrique! O hashtag Confirma de hoje vai falar sobre as mulheres no processo eleitoral. Elas são a maior parte do eleitorado brasileiro. Mais de 75 milhões de eleitoras. Mas a nossa representatividade na política poderia ser bem melhor. Ainda não chega a 10% dos eleitos. Roberto, é uma história de muita luta. A mulher teve que conquistar o direito ao voto e a participar das eleições. Mas com o avanço da democracia, esse cenário está mudando. Pode começar? Eu sou Ana Carolina Bianchini, tenho 18 anos e votei pela primeira vez aos 16. Eu acho que as mulheres estão ocupando cada vez mais o universo da política, mas ainda falta muito para alcançarmos uma igualdade dentro do Congresso. Precisamos de mais mulheres eleitas e mais mulheres candidatas. Essa participação ainda é pequena, eu acredito que por uma sombra de machismo de décadas passadas em que se achava que só homem podia participar de decisões importantes. Mas hoje não é assim mais, então a tendência é isso crescer, nós temos já algumas representantes e eu espero que esse número cresça. Espero e quero contribuir para isso. Um abraço. O meu nome é Maria Aparecida da Silva, tenho 76 anos. Quando eu comecei a votar, era só homem mesmo, né? Eu acho assim a democracia muito importante, porque as pessoas eram muito assim, principalmente a parte de mulher, era muito discriminado, não tinha direito para nada. Aí agora não, todo mundo tem direito de subir numa tribuna assim, falar o que sente mesmo. Meu nome é Neide Amaral, eu tenho 78 anos. Me lembro que comecei a votar na década de 50. Eu não me lembro de mulher ser candidata, não, só homem. Aquela época de machismo, os homens achavam que só homem que valia, mais nada. Eu sou Maria Rezende Rosa, tenho 94 anos e sou uma que já votei muitos anos. Muito bom votar para a gente pôr umas pessoas que a gente escolhe, pessoas boas, que vão governar a nossa cidade, o nosso Brasil até. Ainda tem gente que acha que lugar de mulher é dentro de casa e que tem trabalho que só pode ser feito por homens. Isso é preconceito, Roberto. Lugar de mulher é onde ela quiser. E tem mais, na política, boas propostas e um trabalho comprometido com a sociedade não tem nada a ver com gênero. É isso mesmo, Henrique. A nossa voz, ela tá muito apagada, ela precisa ter mais força, sim, com certeza. Acho que elas são assim mais organizadas, elas com mais pulso, né? Eu acho mesmo. Pelas propostas, se for iguais, eu dou preferência para as mulheres. Por quê? Porque elas são mais honestas, né? A gente precisa de mais voz feminina. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça a nossa voz ser mais ouvida. Participe da política. A democracia agradece. Precisamos que uma pessoa tenha essa visão do feminino para todas as áreas, educação, transporte, segurança. Teria, eu acho que um compromisso maior com a coisa pública do que o que a gente tem atualmente. Como eleitora e sabendo que a mulher faz diferente, eu opino por votar sempre na mulher. Faz diferença votar em homem ou votar em mulher? Muita. Os dois são capazes, né? Com certeza. Pra mim, tanto faz. Faz diferença votar em homem ou votar em mulher? Não tem. Não importa o sexo, né? De acordo com as ideias que a pessoa tem para administrar o carro que ela vai adquirir. Agravantar o não, né? Mas eu acho que a diferença de sexo não afeta, não. Alguém achar que o homem é melhor é machismo, né? Acho que não pode diferenciar um do outro. Homens e mulheres devem trabalhar juntos para garantir o bem comum. Podem ter grandes projetos para tornar a cidade, o estado e o Brasil bem melhores.
A legislação eleitoral garante a participação de todas. Henrique, a candidatura da mulher é garantida em uma lei antiga, criada há 19 anos, que obriga cada partido a ter o mínimo de 30% de vagas para as mulheres. Na verdade, a lei fala que o percentual deve ser respeitado para cada gênero. Mas a gente sabe que essa obrigatoriedade é para garantir a participação da mulher na política. Você sabe quando a mulher passou a ter direito ao voto? Não, senhora. Não sei não. Uns 3 anos, 5 anos. Eu não tenho ideia. Em que ano? Em que época? Ai, não lembro, não. Eu só sei que no princípio eram só os reis que tinham voto. Pô, mas você vai gravar isso? Não sei quando foi, faz umas 2 constituições? Eu acho que foi em 1932, foi isso? Aí surgiu mais igualdade, né? E assim a gente foi conquistando, né, o espaço da mulher. A mulher está mais em evidência. Leolinda Daltro. Esse nome está registrado na história como a primeira pessoa a lutar pela participação da mulher na política. Isso foi em 1910. A baiana ficou conhecida como Mulher do Diabo. Ela, de fato, desafiou os costumes da época, né? Ela criou uma escola para a educação de mulheres. Nessa escola, essas mulheres recebiam conceitos, né, de participação política, conhecimentos que não eram tradicionalmente dados. Na mídia, nos jornais da época, houve uma campanha difamatória muito grande em relação a ela. Já em 1927, uma lei estadual no Rio Grande do Norte concedeu o direito ao voto às mulheres. A professora Celina Guimarães foi a primeira a fazer a inscrição eleitoral e se tornou a primeira eleitora da América Latina. Outras 15 mulheres votaram no pleito municipal de 1928, sendo que 2 delas se elegeram intendentes, o que hoje seria o cargo de vereadora. E nessa eleição, Alzira Soriano foi eleita a prefeita de Lages, no Rio Grande do Norte. Foi a primeira vez na história da América Latina que uma mulher chegou ao executivo municipal. Apenas em 1932, com a criação do Código Eleitoral, que o voto feminino passou a ser lei em todo o Brasil. Mas não pense que foi fácil, não. A luta pela participação da mulher na política ainda tinha um longo caminho a ser percorrido. O Brasil é um país que tem apenas 9% das mulheres em cargos públicos de direção. É muito pouco, estamos juntos do Haiti, do Belize e de outros países, que é vergonhoso para a nossa trajetória. É necessário, sem dúvida, que a participação da mulher na política seja ampliada sobremaneira. Para fazer com que as mulheres participassem mais das eleições, foi criada uma lei com cota de gênero, que diz o seguinte: pelo menos 30% dos registros de candidaturas de todos os partidos políticos devem ser preenchidos por um gênero. A medida, ainda que seja bem-vinda, talvez não seja suficiente. Provavelmente o ideal era que fosse dividido de acordo com a população brasileira. Nesse sentido, até teríamos mais candidatos mulheres do que homens. Apesar da lei garantir a participação feminina, muitos partidos políticos usam as mulheres apenas para cumprir o que prevê a legislação. Nós soubemos de alguns casos, por exemplo, que as mulheres nem sabiam que eram candidatas. Eram chamadas a assinar um determinado papel e, na verdade, estavam assinando um registro de candidatura e depois não eram candidatas. Você já ouviu falar na mulher laranja da política? Mulher laranja? Não, eu não sou daqui de Brasília. Uma piadinha. Mas a mulher melancia você já ouviu falar? Já. É uma mulher que estão usando para ganhar dinheiro e ela vai ser presa por eles. E o que são as candidaturas laranjas? São aquelas candidatas que se registram apenas para que o partido preencha uma cota de 30% para ter o seu registro deferido. Os partidos têm que incentivar e ajudar a fazer com que as mulheres sejam candidatas de verdade e não candidatas laranja, como infelizmente aconteceu muitas vezes nas últimas eleições. A Justiça Eleitoral está de olho nesse tipo de fraude. Os ministros já julgaram vários processos em que mulheres foram usadas como laranjas. Nesses casos, o partido pode ter todos os registros de candidaturas reprovados pelo TSE.
eu sou estudante aqui da UNB. Eu gostaria de saber se as reformas que foram feitas recentemente vão trazer benefícios à posição da mulher nas próximas eleições. Arthur, as reformas feitas recentemente vão trazer benefícios, sim, à participação da mulher na política. Mas ainda é preciso fazer muito mais. Porque, ao mesmo tempo que a lei reserva 30% de candidaturas para as mulheres, ela apenas destina 10% do tempo da propaganda e 5% somente do fundo partidário. De modo que a reserva do tempo e do dinheiro para incentivar a participação da mulher ainda é muito menor do que o número de candidatas que precisam estar registradas para que as mulheres consigam ocupar o seu espaço na política. Gente, vem chegando as eleições e a gente precisa mudar nossa maneira de escolher os candidatos que tenham propostas mais humanas, propostas mais reais, propostas de renovação, propostas de reformas verdadeiras para melhorar a vida no Brasil, né? Então, candidatos novos, pessoas que possam realmente representar a gente de uma maneira mais real, mais verdadeira, né? Então, assim, vote consciente, escolha bem seus candidatos, é importante. Hoje eu resolvi cantar pra essa cidade que resolveu morar em mim e que me faz bem ver o sol nascer na mão, no mar, na areia, sentir o sanhal a correr na minha veia. Hoje eu resolvi cantar pra todo mundo que faz a cidade girar, acontecer, deixar nascer no coração as coisas boas e ver esse mundo girar em volta da lagoa. Nossa gente é feita de voz e a voz ressoa numa cidade feita de pessoas para as pessoas. Acesse joamaspessoas.com.br. Câmara Municipal de João Pessoa. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? Nos ônibus após as 22 horas, toda mulher pode pedir para descer onde quiser. Os assentos com a cor amarela destacam a prioridade dos idosos e 30% dos painéis traseiros são destinados a campanhas sociais. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joamaspessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. A gente viu aqui no hashtag Confirma que muitas legendas, Roberta, não estavam dando o devido espaço às mulheres. É, Henrique, por isso que com a reforma eleitoral de 2015, os partidos passaram a ter que separar não somente vagas, mas também parte do dinheiro que recebem do fundo partidário só para incentivar a participação da mulher na política. Só uma perguntinha, o senhor sabe para que serve o fundo partidário? Não, eu não faço a mínima ideia. Fundo partidário deve ser o fundo de algum partido, não sei. Fundo partidário deve ser verba para os partidos, não? Acho que eu vou acompanhar meu amigo aqui na resposta. O senhor sabe para que serve o fundo partidário? Não. Nenhuma ideia? Você sabe, minha filha? Ela é doutoranda. Fala com ele, fala, minha filha. É Senhora? Eu acho que o fundo partidário é para financiar os partidos, os custos que ele tem para se manter, os escritórios, esse tipo de coisa. Ela sabe tudo. O fundo partidário é composto por dinheiro da União, multas pagas à Justiça Eleitoral, doações, entre outros recursos. Ele tem destino certo. Só pode ser usado, por exemplo, na manutenção da sede, serviços do partido e na propaganda política. E tem mais. A lei determina que pelo menos 5% do fundo partidário deve ser destinado à participação da mulher na política. O partido que não destina 5% dos fundos partidários, que recebe, todos eles recebem o fundo partidário, a este tipo de ação afirmativa, ele, além de ter a obrigação, permanece no exercício seguinte, ter que
efetivar este gasto, ele sofre uma multa de 12,5%. A reforma eleitoral de 2015 trouxe algumas novidades. Por exemplo, agora, em ano que não tem eleição, o partido pode guardar a parcela do fundo destinada ao incentivo da participação feminina. Mas esse valor deve ficar em uma conta bancária específica para ser utilizado para financiar campanhas de mulheres nas próximas eleições. As mulheres também têm espaço garantido na propaganda partidária. Até o ano passado, eram 10% do tempo de propaganda. Neste ano, a duração subiu para 20%. Mas, se a regra não for cumprida, o partido pode perder esse tempo de propaganda no ano seguinte e, ainda assim, manter a cota reservada às mulheres. Não basta garantir que ela tenha o direito de ser candidata, mas é necessário também que se dê os meios para que essa candidatura possa se desenvolver, a propaganda possa ser realizada. Roberta, é fundamental criar meios para garantir a participação de todos. Afinal, isso sim é democracia. Henrique, quando qualquer pessoa fica à margem de um processo, é preciso reagir. Não é à toa que nas redes sociais, nas escolas, nas comunidades, se fala tanto a palavra empoderamento. Poder, substantivo masculino. Mas quem acha que a gramática está ao lado dos homens e contra as mulheres deve se lembrar que a política é feminina e que é através dela que se exerce o poder. Em ano de eleições, a gente precisa pensar na nossa pouca representatividade em todas as instâncias de poder e principalmente nas câmaras legislativas, nas prefeituras e até no Congresso Nacional, considerando que nós mulheres somos 48% da força de trabalho desse país e 52% do eleitorado. É uma injustiça que nós não estejamos lá fazendo as leis para o povo brasileiro avançar. Por isso, #confirma. Eu sou Maria da Penha. Faz 30 anos que estou na cadeira de rodas porque fui vítima da violência doméstica. Lutei por 19 anos e 6 meses para que o meu agressor fosse punido. E a minha vitória foi a vitória de todas as mulheres no meu país. A minha conquista foi a conquista de uma nação. Eu sobrevivi e não me permito parar. Nunca devemos recolher nossas armas, que são o amor e o respeito, para com elas construirmos uma cultura de paz nos nossos lares e sociedade. Falta bem pouquinho para as eleições municipais de outubro. E o #confirma segue firme no propósito de responder às dúvidas dos eleitores sobre segurança do voto. Meu nome é Matheus Salles Blanco e eu queria saber o que a urna brasileira usa o teclado numérico em vez do teclado convencional. Matheus, a urna eletrônica usa o teclado numérico justamente para facilitar a interação do eleitor, do cidadão brasileiro, com o processo eleitoral. Há um percentual significativo de analfabetos, de deficientes visuais, do indígena, inclusive, de idosos, e que o teclado numérico, inclusive, ele já é composto com a mesma disposição do teclado do telefone. Isso já foi pensado para que fosse de uma forma bastante intuitiva, que essas pessoas pudessem ter facilidade em interagir e fazer o seu voto. Tenho uma dúvida quanto à urna eletrônica. Se o meu voto realmente vai aparecer o que eu votei e eu gostaria que ele fosse impresso. A forma de você verificar se o seu voto dado é o mesmo contabilizado, primeiro porque ele aparece na tela para a sua verificação. O processo é digital, informatizado e existem vários elementos, funcionalidades no âmbito da solução digital para a verificação de que o seu voto digitado será efetivamente o voto apurado. Olá, meu nome é Aline e eu gostaria de saber qual a expectativa política do TSE em relação à participação da mulher nessas eleições. Olá, Aline. A expectativa do TSE é que nós tenhamos o maior número de candidatas da história. E realmente é preciso
que nós caminhemos nesse sentido, porque o Brasil ele ainda ocupa um lugar muito triste no que toca à representação da mulher na política. Nós não temos sequer 10% de mulheres no parlamento. No ranking mundial das democracias, apesar do Brasil estar entre as 10 maiores economias do mundo, nós ocupamos o 154º lugar entre 190 democracias mundiais. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? O programa de combate ao bullying está em todas as escolas municipais. A rede municipal de ensino incluiu o tema Educação no Trânsito em suas atividades. E o programa de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes já é realidade. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaispesoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. Henrique, acho que tá faltando uma folha aí no roteiro. Vê aí se você tem a última página aí, por favor. Espera um pouquinho, Roberto. Deixa eu decorar aqui primeiro. Uma coisa de cada vez. Até porque só vocês, mulheres, que dão conta de tanta coisa ao mesmo tempo, né? Pior que é mesmo, Henrique. O que a mulher faz de melhor é a versatilidade de fazer várias tarefas ao mesmo tempo com perfeição. Tem a garra de ter tanta responsabilidade e todas as coisas para fazer e mesmo assim saber cuidar de tudo ao mesmo tempo. Casa, trabalho, tudo e não reclamo. O que só a mulher sabe? A dor de uma cólica. Uma vez. Todo mês, né? E tem que continuar. Batidão do dia a dia. Só a mulher sabe o que é ser assediada diariamente, ser tratada muitas vezes como objeto, né? É difícil a gente passar, bom dia gatinha, bom dia princesa. Você sai da sua casa para desempenhar suas funções na sociedade e ter que passar pelo constrangimento, às vezes, de uma pessoa que não te conhece, te tratar de uma forma desrespeitosa. Algumas responsabilidades só a mulher, não tem jeito. Mulher mais cuidadosa, mais atenciosa, mulher mais dedicada. Eu vejo que hoje a gente se encontra numa sociedade igual e que a mulher também pode e vai fazer a diferença. Não dá pra negar a dedicação e o zelo de vocês, mulheres. E por falar em cuidar, já que estamos pertinho do dia da eleição, que tal se todos nós ajudarmos a manter a cidade limpa no período que antecede as eleições? Henrique, tribunais regionais de vários estados estão de olho no candidato sujão. Banners, santinhos, só espantam o eleitorado. Em ano eleitoral, o Capitão Sujeira entra mesmo em ação.
e deixa muita cidade por aí desse jeitinho. Parece até que esses candidatos sujões andaram aprendendo maus modos com esse aí, ó. E se não bastasse a sujeira, ainda colocam as pessoas em perigo. É um material gráfico que é permitido a distribuição, mas é proibido o derrame de santinhos, né? Isso até na véspera da eleição, no dia da eleição, é um crime eleitoral. É sujeito a detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Mas esses vilões estão com os dias contados. Os TREs entraram em ação com campanhas para inibir os candidatos sujões. As eleições estão chegando. Na hora de votar, escolha candidatos que respeitam você e que não sujam a cidade. Apoie essa ideia. Sujeira não é legal. Com o slogan "Candidato que joga santinho na rua não merece o seu voto", o TRE de Mato Grosso alerta candidatos e sociedade sobre os danos ambientais e os riscos à segurança dos eleitores provocados por essa prática. Vota consciente, não vota em quem faz do nosso mundo um lixo não, ok? Valeu. O hashtag Confirma acabou, mas a gente continua se vendo nas redes sociais. Quer ajudar a gente a fazer o programa? Tem alguma dúvida sobre as eleições? É só fazer um vídeo e marcar hashtag Confirma, hashtag Seu Voto, Sua Voz. Vem fazer parte desse movimento. Tchau! Tchau!